O mundo espiritual é uma realidade invisível, porém ativa e presente em todos os aspectos da vida. A Bíblia revela que, por trás do que é visível, há uma dimensão onde o bem e o mal se enfrentam, onde anjos operam e onde o inimigo busca influenciar decisões, pensamentos e caminhos. Jesus, os profetas e os apóstolos nos ensinaram que a verdadeira batalha da fé acontece neste campo espiritual. Ignorar essa dimensão é viver desprotegido, entendê-la é viver com autoridade. O mundo espiritual não é superstição, é fundamento bíblico. É onde a oração move os céus, onde a palavra é espada afiada, onde o Espírito Santo guia e consola. É também onde as sutilezas do inimigo tentam nos afastar do propósito de Deus. A palavra de Deus nos equipa para navegar neste território invisível com discernimento, firmeza e coragem. Neste estudo, você descobrirá 10 lições essenciais para enxergar com os olhos da fé e viver em constante preparo espiritual. Que o Espírito Santo traga luz ao seu entendimento e fortaleça sua jornada com Deus, para que você caminhe com propósito, viva protegido e desenvolva uma consciência espiritual alinhada à eternidade. Primeira lição: a luta é espiritual. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Neste versículo, Paulo nos ensina uma das verdades mais impactantes da vida cristã. O verdadeiro campo de batalha é espiritual. O problema não está nas pessoas, mas nas influências espirituais que as controlam. Muitas vezes atacamos o outro, quando deveríamos atacar o que está por trás, as forças do mal que operam no invisível. Esses poderes atuam para trazer confusão, desânimo e destruição. Por isso, o cristão precisa estar espiritualmente desperto. Não podemos vencer com argumentos, força física ou lógica humana. A vitória vem quando lutamos com as armas certas: oração, jejum, fé, perdão e a palavra de Deus. O inimigo quer nos cegar e nos colocar uns contra os outros, mas a luz da palavra nos convida a enxergar além das aparências e lutar com discernimento. A consciência espiritual nos leva a agir com sabedoria e resistência firme. A guerra existe, mas a autoridade está sobre os que estão em Cristo. Segunda lição: não dê lugar ao inimigo, nem deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Neste breve, mas profundo alerta, Paulo nos ensina que o inimigo só atua quando encontra espaço. Pequenas concessões como mágoas nutridas, orgulho, mentira ou desobediência consciente tornam-se brechas espirituais. O mundo invisível funciona por princípios espirituais, e quando ignoramos os de Deus, criamos oportunidades para o mal se infiltrar. A vigilância começa no interior. Pensamentos não tratados, emoções mal resolvidas e atitudes sem arrependimento facilitam o avanço do inimigo. Viver em constante arrependimento, cultivar um coração humilde e manter a obediência à verdade são formas de blindar a alma. O segredo não está em perfeição, mas em integridade diante de Deus. Quando escolhemos viver em luz, o inimigo perde o acesso. Uma vida de comunhão com o Senhor nos preserva de ataques e nos posiciona em um lugar de segurança espiritual. Terceira lição: o Espírito Santo é o nosso guia, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. João 16:13. Jesus apresenta o Espírito Santo como o condutor confiável em meio à complexidade espiritual do mundo. Em tempos de engano e confusão, quando muitas vozes competem por atenção, é essencial ouvir a direção do Espírito da verdade.
Ele não apenas nos mostra o caminho certo, mas também molda nosso caráter segundo Cristo. Sua orientação é precisa, cheia de sabedoria, consolo e correção. Ao buscarmos intimidade com Deus por meio da oração, da leitura bíblica e da rendição pessoal, aprendemos a discernir sua voz com mais clareza. O Espírito Santo nunca nos conduz à dúvida ou ao medo, mas nos fortalece na fé e na convicção da verdade. Seguir sua direção é escolher o que agrada a Deus, mesmo quando o caminho parece estreito. Quando andamos guiados pelo Espírito, nossa jornada se torna firme, frutífera e alinhada com o propósito eterno do Pai. Quarta lição: existe uma guerra espiritual constante. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. O apóstolo Pedro nos revela que há uma guerra espiritual constante e que o diabo não descansa. Ele é descrito como um leão que ruge, buscando devorar, destruir, desviar. O termo sede sóbrios nos convida a ter clareza espiritual, equilíbrio emocional e vigilância constante. Não podemos viver distraídos, pois o inimigo age com astúcia, mente, confunde, ilude. Ele usa dúvidas, feridas não curadas, vaidade e até religiosidade para nos afastar de Deus. A vigilância espiritual envolve oração diária, leitura da palavra e discernimento. Não é medo, é preparo. A boa notícia é que em Cristo temos autoridade para resistir ao diabo e ele fugirá. Tiago 4:7. A guerra é real, mas não estamos sozinhos. Com Jesus a vitória é garantida. Precisamos apenas permanecer firmes, atentos e revestidos da armadura de Deus. Quinta lição: a espada do Espírito é a palavra de Deus. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. Paulo nos apresenta duas armas essenciais da armadura espiritual: o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete protege a mente, onde o inimigo frequentemente ataca com dúvidas, medo e confusão. Ter a certeza da salvação em Cristo nos dá segurança contra esses ataques. Já a espada é a única arma ofensiva mencionada, e ela representa a palavra viva de Deus. Jesus nos mostrou como usá-la quando foi tentado no deserto. Ele respondeu ao diabo com as Escrituras. A palavra é mais do que letras. É o poder espiritual que corta mentiras, desfaz fortalezas e declara a verdade de Deus. Para usá-la bem, precisamos conhecê-la, meditá-la e declará-la com fé. Quando a palavra habita ricamente em nós, nos tornamos guerreiros eficazes na batalha espiritual. Não há vitória sem a palavra. Ela é nossa espada, viva e afiada. Sexta lição: o poder da oração no mundo espiritual. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5:16. Neste versículo, Tiago revela o poder sobrenatural da oração. No mundo espiritual, orar não é um ato simbólico, é uma arma real. Quando um justo ora com fé, algo acontece. Cadeias invisíveis se rompem, portas se abrem, enfermidades retrocedem e a vontade de Deus começa a se manifestar na terra. A oração é o elo entre o céu e a nossa realidade. É na oração que recebemos direção, força, cura e consolo. Jesus nos deixou o exemplo. Ele orava de madrugada, antes de grandes decisões e até na cruz. O diabo teme a pessoa que ora, porque sabe que não pode resistir a alguém que se conecta com Deus diariamente. A oração é mais que pedir, é alinhar o coração com o Pai. Quanto mais oramos, mais discernimos e mais vencemos. Orar é lutar, e no mundo espiritual,
Os joelhos dobrados vencem batalhas que as mãos jamais conseguiriam. Sétima lição: os anjos trabalham a favor dos que creem. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1:14. Este versículo nos revela que os anjos são espíritos ministradores, servos celestiais enviados por Deus para atuar em favor dos que herdarão a salvação. Eles não são objetos de adoração, mas instrumentos do cuidado divino, sempre agindo de acordo com a vontade do Pai. A Bíblia mostra anjos protegendo, guiando, confortando e até livrando pessoas da morte. Mesmo que não os vejamos, eles estão presentes, obedecendo ordens diretas do trono de Deus. Em momentos de perigo, decisões importantes ou livramentos inesperados, muitos sentem a paz sobrenatural que os anjos trazem. Eles operam nos bastidores da vida enquanto continuamos caminhando em fé. Isso revela o quanto somos valiosos para Deus, que envia ajuda invisível quando precisamos. Viver com essa consciência nos traz paz e confiança. Não estamos sozinhos. O céu trabalha a nosso favor. Oitava lição: Cristo já venceu as forças espirituais do mal e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Colossenses 2:15. Este versículo declara com poder que a vitória espiritual já foi conquistada por Jesus na cruz. Ele não apenas resistiu às trevas, ele despôs as forças malignas de sua autoridade, arrancando-lhes o poder e a influência sobre os que creem. Expôs publicamente significa que Cristo envergonhou o inferno diante do céu e da terra, triunfando de forma visível e eterna. Para o cristão, isso muda tudo. Não lutamos por vitória, mas a partir da vitória. O inimigo pode tentar, mas está derrotado. Somos mais que vencedores, porque a cruz já decretou o fim do domínio das trevas. Quando permanecemos em Cristo, temos autoridade para resistir ao mal, declarar libertação e viver livres. Não é pelo nosso esforço, mas pela obra consumada de Jesus. A guerra é real, mas o resultado já está escrito. Jesus venceu, e nós vencemos com ele. Nona lição: enxergando o invisível com fé. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4:18. Essa verdade espiritual é profunda. O que vemos com os olhos naturais é passageiro, mas o invisível é eterno. Paulo nos convida a ajustar o foco da nossa fé, não nas circunstâncias momentâneas, mas na realidade espiritual que permanece para sempre. Muitas vezes, somos tentados a viver guiados por aparências e sentimentos. Mas o mundo espiritual, embora invisível, é mais sólido e duradouro. É nele que estão nossas promessas, nossa identidade em Cristo e o reino de Deus. Quando fixamos os olhos na eternidade, ganhamos perspectiva, encontramos força para continuar, esperança para recomeçar e direção para seguir, mesmo quando tudo ao nosso redor parece instável. Viver pela fé é enxergar além do que os olhos veem, confiando plenamente naquele que é eterno. 10ª lição: o mundo espiritual se tornará visível na eternidade. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 20:3-4. Este versículo descreve o cumprimento final do plano de Deus.
Um dia, tudo que hoje é espiritual e invisível se tornará realidade visível. Deus habitará conosco e não haverá mais dor, choro, doença ou morte. Essa promessa nos mostra que a nossa fé não é em vão. Ela aponta para um destino glorioso. O mundo espiritual, que agora exige fé para ser percebido, será então plenamente revelado em glória. Essa certeza nos fortalece hoje. Viver com os olhos na eternidade muda nossa postura no presente. Sofremos, lutamos, choramos, mas com esperança. Em breve, a antiga ordem passará, e Deus mesmo enxugará cada lágrima. O reino espiritual é eterno e triunfará. E nós reinaremos com o Cordeiro para sempre. O mundo espiritual é invisível, mas totalmente real. Embora não o vejamos com os olhos naturais, ele afeta profundamente nossas decisões, relacionamentos e, acima de tudo, nosso destino eterno. A Bíblia nos revela que a existência humana não se resume ao que é palpável. Há uma dimensão espiritual em constante atividade. Uma batalha invisível acontece diariamente entre luz e trevas, mas também há proteção, direção, promessas e propósito fluindo do céu para aqueles que creem. Vivemos entre dois reinos, o de Deus e o das trevas. Cada escolha que fazemos, cada atitude e pensamento nos aproxima de um ou de outro. Jesus já venceu o mal na cruz, e em seu nome temos autoridade para caminhar com fé, firmeza e discernimento. Não somos espectadores, somos participantes de uma guerra espiritual que já tem um vencedor. Que este estudo desperte em você uma nova consciência espiritual, um desejo mais profundo de viver em santidade e uma esperança viva na eternidade. Você não está sozinho. O Espírito Santo habita em você. A palavra é sua arma. Anjos o cercam e o Pai Celestial governa soberanamente sobre tudo. E um dia, o que hoje é invisível se tornará visível. Toda promessa será cumprida. Toda lágrima será enxugada. Até lá, permaneça firme. Olhos na eternidade. Coração firmado em Deus. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21:3.